Vamos lá. Muitas das vezes, quando eu fui fazer alguns processos seletivos, em algumas empresas, sempre tem aquelas pessoas que ficam falando assim: "Vamos fazer o teste da venda". O que que é o teste da venda? "Vende essa caneta para mim". O que que você me fala sobre o vender a caneta? Muitas das vezes eu fico falando assim: "Ah, essa caneta é bonita, essa caneta tem muita tinta, essa caneta é dura, essa caneta ela vai atender a sua necessidade", mas não é dessa forma que vende. Que você muitas das vezes eu já vi você vendendo, você não vai direto ao produto, você faz uma venda, vamos supor assim, a venda certa. Você vai no ponto que o cliente está precisando, não no produto, você não foca no produto, você foca no que o cliente está precisando. Como que é essa estratégia? Explica um pouco mais sobre isso para gente. Ó, essa estratégia é muito bem falada também em um filme, né, O Lobo do Wall Street. Ficou bem conhecida. O pessoal pede para vender a caneta, e aí ele pega, todo mundo tenta vender a caneta, e aí chega o expert dele, o especialista em vendas dele, e mostra que fala: "Assina esse papel aqui". E ele: "Eu não tenho uma caneta". Ele fala: "Então precisa da caneta". Qual que é o resumo disso? Ele não está focando no produto. O foco da venda não é o produto. Eu sempre falo que todas as pessoas podem vender de um prego a um avião. Ele só tem que saber o que a pessoa precisa. A venda não é o produto, é entender a necessidade do outro. Então, quando você fala da caneta, por exemplo, e isso é bem falado no filme, que é essa referência, ele tira o foco da caneta. Ele mostra que ele precisa de algo para assinar um papel. E aí ele tem o produto certo para oferecer, que é a caneta. Então, quando você vai para uma dinâmica de grupo e a pessoa fala, vende a caneta, todo mundo vai falar, ah, a caneta da marca tal, que escreve azul, você precisa, a pessoa vai falar assim, mas eu quero a caneta vermelha. E aí você só tem a azul. Então, antes de você falar do produto, entenda a necessidade da pessoa. E aí, a hora que você tem a necessidade ou sanar o problema que ela precisa, você oferece o produto correto conforme o que ela já te falou. Então, antes de começar a vender, a falar do seu produto, entenda qual é a necessidade da pessoa e oferece o produto correto. Certo. Aí, me fala um pouquinho sobre como que você iniciou nesse mundo de vendas, porque muitas das vezes eu já tentei vender alguma coisa, só que a timidez é um tipo um bloqueio. Como que você quebrou esse bloqueio? Como que você melhorou essa crença do medo e dos bloqueios que você tem? Porque eu sei que você também é um pouco tímido, não é? Eu me considero tímido até hoje, mas tem uma diferença. Quando você domina, quando você conhece o produto, conhece o cliente, tem relacionamento, ou se você não conhece ainda o cliente, você está começando um novo mercado, mas para você, você domina, você é bom naquilo que você faz, você conhece o produto, se preparou. Se você não conhece, você se preparou, você estudou o produto, você estudou o cliente, você se estudou, você sabe quais são os seus pontos fortes e os seus pontos fracos, isso faz com que você deixe um pouco de lado a timidez. Não que a timidez, é o famoso frio na barriga, você vai ter sempre. Mas quanto mais você domina, quanto mais você conhece, menos isso é aflorido, vamos dizer assim. Isso não pode te dominar. Você tem que dominar o medo, você tem que dominar, controlar a sua fala, o seu entonação de voz. Você tem que eu, por exemplo, quando eu comecei, muito, mas muito, muito, muito tímido, falei: "Ó, então eu tenho que conhecer o produto". Então dominava o produto, sabia os diferenciais do produto. Depois eu vou visitar o cliente João. Então eu fui conhecer o cliente João, do que ele gosta, de qual é o público que vai na loja dele. Então quando eu chegava para conversar com ele tinha aquela impressão assim: "Nossa, parece que eu te conheço há muito tempo". Sabe? E aí isso quebra já toda essa objeção, esse medo, essa timidez. Mas por que ele tinha essa impressão? Porque eu já tinha feito uma leitura de gôndola, eu já te conhecia quais as necessidades do cliente dele, eu já deixava uma pré-lista do que ele poderia precisar. Então eu tinha passado na semana anterior, eu sabia quantos produtos tinham vendido, então eu estava preparado. Quando você está preparado, a timidez fica de lado.
E junto com a timidez tem o nervosismo, a inibição, você quer falar rápido, mas se você tiver bem vestido, bem arrumado, preparado, não tem jeito, você consegue quebrar esse medo e ter uma boa negociação, e aí com o tempo você vai criando um bom relacionamento. Mas não é fácil no começo, né? Como é que você chega no cliente? Porque a timidez muitas das vezes é você quebrar a barreira, passar essa barreira da timidez. O que que eu vou falar? Ah, Como que eu vou eu conduzir? vou dar Eu vou gaguejar, eu não vou, entendeu? um exemplo na prática. Vamos colocar assim: estou começando agora, vou vender o produto X, estou indo visitar o cliente Zezinho, estou começando agora. O que eu faria? Conheceria o mínimo possível do produto que eu vou oferecer. Para que eu vou conhecer o mínimo possível do produto? Para mim saber quais são os diferenciais, e é o que eu já falei. Aí, com você conhecendo o produto, você vai pensar as alternativas que esse produto vai resolver para o seu cliente. É para isso que eu vou Certo. conhecer o produto. Mas calma aí, cheguei no cliente. Cheguei no cliente. Eu não vou chegar no cliente procurando o comprador ou procurando o proprietário. Vou falar, vamos pegar que é um supermercado. Eu vou falar com a operadora de caixa, eu vou falar com o repositor, eu vou ver qual produto que ele vende, eu vou entender qual é o público dele, eu vou ver se ele tem mercadoria no depósito, se ele está estocado. Aí ele não está estocado, pode ser que ele esteja com problema de capital para comprar agora. Ele está bem estocado, pode ser que ele não esteja comprando, que ele está precisando vender. Então, toda essa leitura da loja, do todo, me prepara para a hora que eu sento com o cliente para negociar. A questão da questão de muitas das vezes o meu bloqueio é assim: eu vou conseguir falar o desconto certo, eu vou conseguir fazer a conta certa, eu vou conseguir vender grande volume. Para grandes volumes, o mínimo de erro possível é o melhor. Então, nessa questão assim, o que que eu vou levar de desconto? Se ele me perguntar o percentual de desconto, eu não domino muito bem essa área do desconto. Um exemplo: como que você falaria para conduzir a primeira negociação referente a desconto, referente ao caixa que você tem, que a empresa vamos supor, te dá lá 5, 10% do que você tem em dinheiro para poder dar em desconto ou bonificação. Como que Tem é essa dois, área? dois caminhos. O primeiro é o que eu chamo de você fazer o seu para casa. Essa informação você não está recebendo agora e você está indo agora para o cliente. Você recebeu dia primeiro e você está visitando o cliente, vai, dia 2, dia 3, dia 5, dia 10. Então você já sabe tudo que você tem de política comercial, de preço, de desconto na mão. Não tem problema você sentar com o cliente e você já ter se preparado antes. Você falar assim, ó, se ele comprar R$ 1.000, eu dou X% de desconto. Se ele comprar 5.000, eu dou Y. Se ele comprar 5.000, eu dou Y mais X. Não tem problema você tirar um papel, tá com um papel e falar para ele, assim, ó, a minha condição comercial do mês é essa. Não tem problema, seja transparente com o seu cliente. E tem uma outra alternativa, você não quer fazer isso? Leve um computador, senta na frente do seu cliente com o computador. Ele não vai olhar o que você tá vendo e se precisar você mostra para ele, porque aí você deixa, não, eu não sou bom de fazer conta de cabeça e não ou não tenho segurança ainda de fazer uma conta. O cliente comprou 10.000, eu tenho 5%, 5 vezes 10, quanto que dá isso em desconto? Eu tenho que mandar a bonificação. Joga no Excel, simplesinho, já deixa a fórmula pronta, que à medida que ele coloca o que ele precisa ali de conta, você responde para ele. Mas em último caso, ganha o cliente, ganha a negociação e saia de lá falando assim, ó, estou indo para casa agora ou estou indo visitar, tenho um novo compromisso, vou visitar um outro cliente. Assim que eu conectar, eu te mando essa proposta formalizada por e-mail, por celular, por WhatsApp. Não tem, o cliente não vai querer fechar na hora, até porque às vezes ele vai ter outro cliente para atender. Agora, o ideal é sempre fechar na hora, mas até chegar o momento dessa segurança, trabalha essas alternativas. Então, aí agora vamos outra coisa. A questão para mim referente a vendas que eu já tentei. Eu já tentei vender, você mais do que ninguém já sabe disso. Sabe muito bem disso. Então a questão é o seguinte: eu tenho muita dificuldade em vender e todo mundo chega e fala assim: todo mundo é vendedor, todo mundo vende alguma coisa, todo mundo vende tal, tal X. Todos os dias, todo momento você está vendendo alguma coisa. Até a sua imagem é
hoje em dia, se você sai bem vestida ou bem ou mal vestida, você está vendendo alguma coisa, está vendendo, sei lá, uma elegância, está vendendo você está falando assim, mal arrumada, entendeu? É tipo assim, como que você me diz sobre todo mundo é vendedor? O que que você me diz referente a esse assunto? Porque eu não me vejo no mundo de vendas. Até hoje eu não me encaixei, eu não sei o que que eu poderia acrescentar no mundo de vendas, porque essa é a minha dúvida. Eu tenho vontade, mas eu não sei qual caminho seguir, entendeu? Ó, um dos grandes pontos sobre isso, que todo mundo fala, e todo mundo realmente, eu também defendo isso. Todo mundo é vendedor, todo mundo se expõe à venda de alguma maneira. Alguns exemplos, advogado. Advogado não vende, vende sim. Hoje em dia ele tem que ter uma rede social, ele tem que mostrar sua carteira de clientes. O dentista, foi o tempo que você procurou, foi o médico hoje. Hoje você vê médico ganhando às vezes mais dinheiro trabalhando o digital do que trabalhando no consultório. Então, vendas, eu entendo que todo mundo vende sim. Marcos, mas eu não vendo nada. Não, você está pensando em produto. E é o que você bem disse. Mas a imagem. Hoje a imagem vende muito. Então, se você está sempre com roupa de ginástica, você está vendendo que é fitness, que cuida da saúde, que está sempre procurando um meio de ir para uma academia. Se você está sempre com um vestido, uma sandália alta, bem maquiada, você está vendendo assim, nossa, ela trabalha em um escritório, ou trabalha ou faz tal coisa. Então, mas entenda o seguinte: a venda é questão de julgamento. Então, se você vende uma imagem que você está sempre com roupa de ginástica, pode ser que você não tenha uma alimentação saudável, que você não vai na academia, mas as pessoas estão julgando você que você está sempre procurando esse caminho. Pode ser que você está bem produzida, maquiada, com vestidão e tudo, mas porque você levantou de mau humor e falou assim, vou dar um up aqui e vou ficar bem arrumada, mas as pessoas estão te julgando. E aí, qual é o ponto fundamental de tudo isso? Todos nós somos vendedores, mas tem pessoas que estão preparadas para um julgamento e tem pessoas que não estão preparadas para ser julgadas. Então, vendas, as pessoas vão te julgar sim. Teve um tempo que a pessoa falava assim, olha, meu filho procurou vários empregos e não achou. Consegue uma vaga para ele, pelo menos de vendedor. Ou seja, ele tentou de tudo, não conseguiu nada, agora ele pode ser pelo menos vendedor. Hoje não é mais assim. Hoje o vendedor tem que ser treinado, tem que ser preparado, tem que estudar, tem que ler, tem que ir atrás, tem que ter ambição, tem que ter visão, tem que estar bem arrumado, tem que ter uma boa dicção, tem que Tem que ter falar bem, estratégia, né? tem que ter estratégia, tem que dominar ferramentas. Então, o vendedor hoje não é qualquer um. O vendedor hoje é o vendedor. Então, o primeiro medo de vendas que as pessoas falam, não, mas eu não estou preparado para receber um não no cliente. Cara, você está certo. Você está certo. Então, vai se preparar. Se você acha que você não está preparado, você está certo. Agora, se você tem convicção que você está preparado, que você é capaz, que você tem curiosidade, vem para vendas e a vendas te forma. Vendas é algo treinável. Hoje você Isso. receber 10 não, vai receber um sim. Comemora o sim, esquece os outros 10. A questão do não para a gente pensa só na questão do cliente, né? Mas hoje em dia na vida a gente já recebe tanto não sem estar vendendo. Então, como se diz, é só a questão da gente analisar. O não que a gente recebe no dia a dia também serve para o não do cliente. Então, tipo assim, o não que você vai receber dele é o não que a gente já recebe no dia a dia. Tá tudo certo, não é para todo mundo que todo mundo tem que falar sim para as coisas. Então, isso faz a gente refletir, né? O primeiro não da nossa vida, entendeu? Mas E assim, não vai ser o último. isso, sempre. Então é isso que a gente tem que focar e a gente tem que sempre buscar nos aperfeiçoar e sermos estratégicos nas vendas que a gente está buscando e que a gente está almejando aquela meta e aquele produto ser bem apresentado e bem comunicado para o cliente, né? Então eu entendo isso e vejo você assim muito no dia a dia meio não, muito estratégico quanto a preço, quanto a promoção, quanto a bonificação, quanto ao que apresentar, como conduzir a negociação, mesmo com aqueles clientes que te dão muito trabalho, e não são poucos, né? A maioria é um ou outro que não dá muito trabalho no sentido bom, assim, não é aquele sentido de
o cliente chato. Não, ele está defendendo o seu, então você também tem que defender o seu lado. E não é fácil, porque a gente acha que para as pessoas empresárias, chegar lá simplesmente com o preço, está tudo certo, e aquilo ali, pronto, ele tem que comprar daquela forma. Não, não é fácil. A gente tem que ver o lado do cliente também, não só do vendedor. Eu costumo dizer assim, ó, em uma negociação, o comprador tem que ter a sensação que ele fez o melhor negócio da vida dele. Só que o melhor negócio da vida dele tem que ser o melhor negócio da minha vida também. É, Então, mas ele tem que ter essa sensação. Ele tem que ter a sensação que ele ganhou. Porque eu costumo fazer uma analogia de uma negociação de uma queda de braço. Vai para um lado, vai para o outro, vai para um lado, vai para o outro. Mas o detalhe é o seguinte: é uma queda de braço que não vai ter só um vencedor. Os braços têm que ficar no meio. Então a gente tem que ficar de mão dadas ali, igual é uma queda de braço. A negociação tem que ser boa para ambas as partes, mas o comprador tem que sair da negociação com a sensação que ele fez um ótimo negócio. Então você tem que levar para ele a melhor negociação, a melhor situação, expor todas as condições para que ele tenha essa sensação. Mas não pode ser só uma sensação também, e daqui 30 dias, daqui 20 dias, ele ficar frustrado e entender assim, ó, cara, você me passou a perna, você não fez a melhor negociação, você me falou A e fez B, ou então você fez B e me falou A, isso não pode. Então, a negociação tem que ser justa, clara, transparente e de que os dois ganham. Eu consigo entregar para ele tudo que ele espera e que ele me entregue tudo que eu espero também. os dois se ajudando, né? Não só um lado que tem que ficar, tipo, ganhando, vamos dizer assim. Mas é isso, é referente à venda seria sobre isso. E a questão, mudando de assunto agora, porque também impacta nas vendas, impacta no dia a dia. As pessoas buscam muito o mundo de vendas, só que tem o lado, vamos falar um pouquinho do lado mais bastidores. No seu dia a dia, a venda, assim, quando você sai para uma outra cidade para vender, a sua família fica em casa, como que fica a sua cabeça? Você consegue focar 100%, se concentrar na venda? Como? Explica um pouquinho desse dia a dia do vendedor, desse dia a dia do gerente, porque gerente, vendedor sempre viaja, sempre está fora de casa, sempre está, a maioria das vezes, ausente em busca do, vamos dizer assim, do seu trabalho, de um trabalho bem feito, mas nem sempre está viajando, entendeu? Pode ser feito Tem. dentro de casa, pode ser feito online, não só a viagem, mas assim, o que que te faz concentrar? Porque para a mulher é mais difícil, para o homem, às vezes é muito mais fácil concentrar do que a mulher, porque muitas das vezes a mulher fica pensando, a cabeça fica em casa. Às vezes a casa está bagunçada, às vezes pode estar organizada, mas você está pensando, está todo mundo bem? Como é que tá? Como que é isso para o homem? É, o... Eu tenho o privilégio, vamos dizer assim, de ter passado quase todas as etapas de venda, né? Aquele vendedor da cidade, o vendedor que sai de casa cedo, mas que final do dia volta para sua casa, aquele que atende algumas cidades da região, então dorme 2 dias fora, mas que está normalmente a maioria da semana está em casa, aquele que você tem que atender outros estados e aí você viaja na segunda e volta na sexta, só fica o sábado e o domingo é, em casa. Então, hoje eu considero um privilégio o vendedor que tem a condição de estar na sua casa todos os dias. É um privilégio, dá muito valor nisso. É um diferencial se você tem essa oportunidade. No meu caso, eu não tenho essa oportunidade. Então, tem semanas que eu viajo de segunda a sexta, tem semanas que eu viajo de terça a quinta. E hoje, falando da minha vida hoje, eu me considero bem em 4 pilares, que eu considero os 4 pilares básicos para as pessoas: espiritual, mental, físico e profissional. Então, quando você está bem nesses pilares, você consegue diferenciar muito bem as coisas. Então, eu vou falar de mim. É, o início do meu dia e o final do meu dia, independente de onde eu esteja, eu procuro ter a mesma rotina. Vou dar um exemplo. Esta semana estava em outro estado. No começo do dia,
faço uma oração, sei que a minha casa, a minha família está fazendo a oração. No final do dia, estamos juntos, conectados, fazendo a oração. Então, a gente está de uma, mesmo à distância do corpo, mentalmente, espiritualmente, nós estamos perto. Então, isso me fortalece e faz com que eu desligue. Porque ó, quando eu estou em casa, na minha cidade, ou literalmente na minha casa, a rotina é similar. O início da manhã é igual, depois cada um vai para a sua rotina, um vai estudar, um vai preparar o almoço, o outro vai ler e o outro vai trabalhar, o outro vai. Então, assim, no decorrer do dia é o mesmo. E no final do dia é a mesma rotina. Vamos subir, vamos arrumar, cada um vai para sua cama, faz oração e deita. Então, independente da distância, quando eu inicio o dia da mesma forma, e encerro o dia da mesma forma, isso me fortalece. Porque aí a distância, eu sei que a distância é momentânea, mas que essa distância é de corpo. Em mente, alma e espírito, a gente continua perto. Então, hoje é assim. Sempre foi assim? Não, não foi assim. Já teve noites de deitar, dormir, chorando, levantar pior ainda e ter que ir trabalhar, ou saber que em casa, ou que eu estou bem, e aí a minha família, a minha casa tá chorando. Então, já teve alguns pontos assim, mas hoje não. Então, isso hoje me fortalece. Novamente, é um privilégio das pessoas que têm a oportunidade de começar o dia e na sua casa e estar no final do dia na sua mesma cama, vamos dizer assim, vai dormir na sua cama todos os dias. É, isso é bom, né? Muitas das vezes, quando a gente inicia, quando a gente não tem essa maturidade, vamos dizer assim, a gente fala assim: "Nossa, mas que bom, vamos o marido e a mulher vai ficar separado uma semana, que bom que ele viaja, que bom que ele está ausente", mas isso não é verdade, porque no dia a dia da casa acaba que influencia no horário de almoço, na janta, no deitar, no para casa à noite. Então, isso tudo ajuda em casa. Estando os dois juntos, no decorrer, no andar, no caminhar da casa, isso faz uma grande diferença. Então, Quando tem filhos, né? Se você, nesse aí sentido. é diferente, É porque diferente, a rotina é muito a puxada. rotina, o para casa, o almoço leva para a escola, busca da escola, tem que brincar. Então, para mim, que quero ser um pai presente, eu tento passar o máximo de tempo possível junto, ou mesmo que à distância, buscando uma maneira de estar presente. É, Então, porque fala assim: "Ah, é muito cansativo, é muito puxado, é muito corrido". Sim, mas essa correria é boa, porque a vida da gente já em si já é corrida, então a gente tem que fazer, tem que se reestruturar cada semana você tem que fazer um planejamento para adequar os 2. Vamos supor, eu, porque eu já acostumei com ele me ajudar a levar e a buscar as crianças na escola, e ele em sair e eu ficar sozinha, entendeu? Então, assim, é muito relativo. A gente tem que se desdobrar cada semana, cada programação, para a gente poder se a adequar no gente sentido de correria. Vamos supor, para um faz o almoço, faz o para casa, uma pessoa só fazendo é muito corrido. Então, se tiver ajuda, se não tiver, a gente tem que ir se adequando, entendeu? para A gente busca. a gente encerrar, pensa o seguinte: você se considera vendedor? Ótimo. Você não se considera um vendedor e faz sentido para você o finalzinho que a gente falou de dentro de casa, de estar junto? Entenda o seguinte: a melhor e a pior negociação começa dentro da sua casa. O que acabamos de falar aqui nada mais é do que uma negociação. Que dia que você viaja, que dia que você volta, quando você viaja eu vou ter a rotina X, quando você está aqui a rotina é Y. Então, quando eu falo que todos nós somos vendedores, o vendedor é uma pessoa que negocia. Então, dentro de casa, você é o maior negociador possível. E sabe o que acontece com a negociação? Alguém tem sempre que ceder algo. Nunca vai ser bom para os dois. Não tem como ser bom para os dois. Vai ser melhor para um, pior para o outro, mas um cede uma hora, outro cede outra. Fazendo analogia com o nosso negócio, com o vendedor. Vendedor,
Ora você vai ganhar 100% a negociação, ora você vai perder 100% a negociação. E isso faz parte do dia a dia, isso te fortalece. Não quer dizer que o cliente é seu amigo ou seu inimigo porque ele não quer fechar uma negociação. Faz parte ceder, faz parte perder às vezes, mas também faz parte ganhar, estar junto. Pensa o seguinte, em prol da proximidade, em prol de estar juntos, em prol de um objetivo maior, ora você perde, ora você ganha. Isso é verdade, né. Então a hora que você fala, a questão de se organizar, isso é essencial hoje em dia. "Ah, vou viajar, eu tenho que organizar só a minha viagem". Não, nada disso, você tem que organizar com a sua esposa, com seus filhos, sentar e falar: "Nessa tal data eu estou viajando, nessa tal data estou trabalhando fora". Então a gente tem que se organizar desde dentro de casa, fazer uma agenda, não só a agenda do trabalho, mas a agenda no todo, do pessoal e do profissional, para que tudo se encaixe, tudo se alinhe. Que, vamos supor, aí se você não faz a sua agenda dentro de casa, você viaja, deixa sua esposa na mão 100%. E que hora que ela teve o teu planejamento, que hora que ela teve a sua conversa, que hora que ela teve a sua iniciativa de chegar: "Ó, tal dia eu vou viajar, tal dia eu estou aqui em casa, tal dia eu não estou". Então a gente tem que começar dentro de casa, até para a harmonia da casa, com os filhos, com a esposa, com você mesmo, para que você possa viajar com a cabeça mais tranquila. Então, muitas das vezes a gente tem que começar pela casa, que isso traz uma paz, isso traz uma clareza, isso traz, vamos dizer assim, isso traz harmonia, não sai brigando o tempo inteiro para poder: "Ah, você vai viajar que dia? Ah, não, amanhã eu viajo". Não é o do nada, então temos que planejar, temos que conversar em casa. Toda venda começa em casa, igual ele falou, então a gente tem que se planejar e ver o melhor para os 2 lados, nunca só para você ou para mim, entendeu? Então vamos encerrar esse vídeo com essa reflexão, que vocês pensem, que vocês se organizem, que vocês reflitam, que vocês sejam unidos dentro de casa, que vocês possam cada vez mais se planejar para que tudo saia conforme a gente está planejando e colocar em oração para Deus que dê tudo certo. Então, muito obrigada. Fique com mais esse vídeo. Muito obrigada por ter assistido até o final. Compartilhe se fez sentido para você. Deixe seu like. Ative o sininho para mais outros tipos de vídeos como este, aleatórios e de assuntos variados. Muito obrigada pela presença de vocês e até o próximo vídeo. Até o próximo.